Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos sim. Muito boa noite a todos. Boa noite aos espectadores que estão chegando aí, que já estavam esperando, inclusive. Bom, como sempre, tem sempre gente caindo de paraquedas aqui. Vamos lá, uma breve introdução. Eu sou o Anderson, eu sou estrategista em cibersegurança pessoal e privacidade online. E este canal aqui, o CyberDef, é onde eu compartilho o meu conhecimento adquirido aí ao longo de 7 anos sobre privacidade e segurança, tanto no seu smartphone quanto para o seu computador. E a live de hoje é específica, exclusiva para computadores. Hoje você vai sair daqui aprendendo a criar uma pasta segura de arquivos, uma pasta para você armazenar seus arquivos com segurança e protegidos com uma criptografia robusta, usando um software aqui que eu vou mostrar na prática como é que você faz tudo isso, tá? Eu tinha colocado o cofre de arquivos, só que fica um pouco estranho. É minha mania de fazer sempre analogia com o mundo físico, mas às vezes não dá certo. Pasta segura é muito mais intuitivo. Então, resolvi alterar aí o título da live. Beleza? Boa noite a quem estiver aí ao vivo. Só me dá um alô se som e imagem tá ok. A última live, ela estava com um áudio desincronizado da imagem. Não sei o que houve. Me digam aí se tá desse jeito hoje também. Se hoje tá do mesmo jeito. Sem sincronia. Se não tiver, eu dou um jeito aqui de atrasar o áudio. E aí vai ficar bacaninha. Beleza? Tudo ok. Ah, que legal. Beleza. Bom, se você já ouviu essa introdução, me desculpe. É que sempre tem gente nova chegando e eu não gosto de ficar formando panelinha, né? Panela é bom para quem está dentro. Para quem está de fora não é legal. Então eu busco sempre introduzir. Introduzir ficou uma conotação estranha, né? Conotação sexual aí, né? Introduzir não, acolher, ficou melhor, né? Os novatos aí, vocês querem ser introduzidos? Para acolher as pessoas mais novas, as pessoas que estão chegando aqui no canal. Beleza? Um abraço aí ao Pablo, da Suíça. Show de bola. Vamos lá. Simbora. Então, ó, mas antes, eu quero avisá-los, lembrá-los, que vai rolar na semana que vem a Jornada da Segurança Digital. Fica atento. É um evento que não acontece muitas vezes ao ano, na verdade, acho que no máximo umas 4, 5 vezes. E neste evento eu vou compartilhar com você a estratégia exclusiva e poderosa de proteção de dados, que inclusive meus alunos do meu treinamento avançado de cibersegurança pessoal têm acesso, tá? Lá você vai aprender o passo a passo. Sim, nas aulas eu vou trazer um guia onde você, aplicando, terá a capacidade de implementar também, seja no seu smartphone ou no seu computador. Para você, só que para você não perder este conteúdo, você precisa se inscrever, porque eu vou avisar apenas por e-mail. Então, ó, vem aqui, digita seu nome, Albert, é um exemplo aqui, né, fictício, e aí vem aqui, coloca seu e-mail, Albert Einstein, e toque em quer aprender essa estratégia. Só que se você rolar a página aqui, você vai ver qual é a data e hora e qual o tema de cada aula, né? Aula 1, erros comuns ao navegar de forma convencional na internet. Depois, aula 2, a forma correta de proteger seus dados no seu Android. Depois, na aula 3, a forma correta de proteger seus dados no seu computador. Então, fechando aqui, esse evento, com essas 3 aulas, você vai conseguir ter um caminho, uma direção de como proteger seus dados, seja no seu smartphone, seja no seu computador. Mas para isso, digita aqui seu primeiro nome, seu melhor e-mail e toca aqui em quer aprender essa estratégia. Aí você vai ser direcionado para esta outra página aqui para você completar o seu cadastro. Cadastro gratuito, inscrição gratuita, tá? Não paga nada. E você ainda participa da comunidade exclusiva da jornada, onde eu vou compartilhar conteúdos, material complementar lá dentro, lá na comunidade. Então clica aqui e entra lá na comunidade do Telegram. E aqui embaixo você vai responder uma pesquisa, ela é bem rápida, para entender o que você espera deste evento. O que você mais gostaria
de saber quais são as suas maiores dúvidas, qual o seu maior medo, o que está te travando, o que está te impedindo de conseguir chegar lá, se tornar um usuário capaz de proteger seus dados e não depender mais das soluções convencionais das Big Techs. Então vá lá e colabore para que o evento seja o melhor possível para você mesmo. Beleza? Dado o recado, vamos lá para o conteúdo aqui desta aula de hoje. E é uma aula, vai ser mais uma tremenda aula aqui. Simbora! Então hoje, você vai aprender a criar uma pasta muito, muito segura no seu computador. Eu quero perguntar aí, quem está aí no chat, para quem está ao vivo, e ao vivo é bom por conta disso, né? A gente pode interagir legal. Perguntas aqui. Pessoal, me diga aqui no chat. Não tenha receio, tá? Todo mundo aqui tá para aprender. Todo mundo está aqui para aprender. Eu já estive na posição de vocês como aprendiz também, tá? Então gostaria de saber, sem nenhum julgamento, tá? Como você armazena seus arquivos hoje no seu computador? Vou partir do princípio que tem gente aqui do básico, intermediário, talvez esteja até o avançado, mas como você armazena hoje seus arquivos no seu computador? Lembrando que a live hoje é exclusiva para computadores. Eu já trouxe um conteúdo aqui exclusivo para smartphones, né? Depois você procura aí no canal, tá? Diz aí no chat, como você armazena seus arquivos hoje na sua máquina? Tem alguma pasta que você dedica seus arquivos importantes? Você dedica seus arquivos importantes a uma pasta e como é que você protege essa pasta hoje? Como é que está aí hoje? Como é que você organiza aí? Bit, não consigo pronunciar aqui. VeraCrypt, beleza? Legal, legal. Então vejo que já é um usuário avançado. Intermediário indo para avançado. WinRAR com senha forte. Beleza? Rosebox. Devido à insegurança, estou guardando tudo no pendrive. Beleza. Pablo. Synology NES. Já é uma opção aqui que eu nunca ouvi falar, mas vamos lá. Boa noite, Anderson. O Antônio Souza está dizendo que salva os arquivos em um pendrive e não deixa no PC. Beleza, já dá para ter uma ideia do nível de conhecimento de cada um, do nível de proteção de cada um. Legal, interessante. Agora, aí eu te pergunto, né? Visto a forma como você armazena seus arquivos hoje, eu lanço uma outra pergunta para você. Se o seu computador fosse invadido hoje, nesse exato momento, seja por um atacante local ou um atacante remoto, que conseguiu ter acesso à sua máquina remotamente, através de um malware, através de um ataque direcionado, através de um ataque de phishing, enfim, o que não falta é tipo de ataque hacker projetado para acessar arquivos do seu computador. Se ele invadisse a sua máquina hoje, esses arquivos estariam facilmente acessíveis ao atacante? Lembrando que se você armazena seus arquivos no pendrive e ele fica conectado diretamente ao computador, tanto faz. É a mesma coisa que está dentro da máquina. Por quê? Se o atacante ele tem controle sobre a máquina, sobre o sistema, ele tem acesso automaticamente a qualquer dispositivo, a qualquer driver de armazenamento conectado ao computador, tá? Agora, se ele estiver lá guardado fora do computador, tudo bem. Só que é um tanto inconveniente, né? Pensa bem, toda vez que você tem que acessar um arquivo, aí você vai lá, saca o pendrive, espeta no computador. É aquilo, né? É segurança, mais segurança e bem menos conveniência. Tá? Agora, vou trazer uma solução aqui que combina ambos, combina muita segurança e conveniência, que você
abre e fecha a sua pasta como se fosse uma gaveta. Você tranca ela rapidamente. E aí o atacante não tem acesso a ela, mesmo que ela esteja dentro da sua máquina. Tá? Então, digamos que, pela resposta de vocês aqui, alguns de vocês têm uma proteção boa, legal, mas é muito inconveniente. Talvez essa solução ajude você. Tá? Seja melhor aí para você. Tá? Show, vamos lá. Bom, mas se a resposta foi sim, né? Se você respondeu sim aí, se esses arquivos seriam acessados por um criminoso facilmente, significa que você precisa urgentemente criar uma pasta segura no seu computador. Se hoje um atacante consegue ter acesso ao conteúdo facilmente, aí, conteúdo importante que você armazena na sua máquina, você precisa fazer algo, né? E a solução que eu vou trazer hoje é perfeita para qualquer pessoa. Tá? Do mais variado nível de proteção. Do mais básico ao intermediário ao extremo. Tá? Mas vamos lá. Antes, uma breve introdução aqui à teoria. Não vou enrolar muito na teoria não, tá? Eu vou ser bem objetivo aqui, não se preocupe. Mas é importante você entender o que está por trás dessa coisa. Para você não ser um mero apertador de botão. Apertar botão é importante, mas ser um mero apertador de botão, parar com que você faça as coisas sem estratégia, sem entender. E uma hora você vai errar, vai vacilar. É aquilo. Se você não sabe usar a ferramenta, você ficará à mercê dela. E nenhuma ferramenta é perfeita. Saiba disso. Você precisa saber usar toda e qualquer ferramenta. Ainda mais uma ferramenta como essa, que eu vou trazer aqui, uma ferramenta que não é tão simples. Tá? Poderosa, porém não tão simples. Tá? Quanto mais poderosa for a ferramenta, mais entendimento sobre ela você precisa ter. Ok? O que é pasta segura? Aqui é a minha definição de pasta segura. Tá? É uma pasta ocultada de outras pastas no sistema e protegida por uma criptografia robusta e uma senha difícil de ser descoberta e decifrada. Anderson, por que isso tudo? Sim, no meu entendimento, a minha definição de pasta segura de verdade é essa aqui. Mas vamos destrinchar a característica de pasta segura para mim. É claro, eu estou considerando aqui a pasta segura mesmo, ao qual um atacante, independente do nível de conhecimento que ele tenha, ele não vai conseguir acessar o conteúdo ali dentro. Tá? É claro que temos níveis de segurança. Tá bom? Que pode até ser o suficiente para você. Mas a depender do conteúdo, mais uma vez, pode não ser. Características de uma pasta segura, então, baseando-se nessa definição minha aqui. É uma pasta que ela não fica visível para o potencial atacante ou para os atacantes. É uma pasta que além de não ficar visível, caso ele consiga descobri-la, se ele conseguir descobri-la, ela é difícil de ser acessada pelo atacante. Então, se ela não for difícil de ser encontrada, né, pelo menos ela tem que ser difícil de ser acessada. Aqui a gente está falando de privacidade. Mais uma vez eu entro na parte em que privacidade vai ajudar na sua segurança. Só o fato do atacante não ver essa pasta já trará segurança a você. Mas, se de alguma forma ele conseguir descobrir, então vem a segunda camada de proteção, que é a integridade. Ou seja, ele não é capaz de acessar o conteúdo da pasta. Tá bom? Quando se entende os fundamentos, a coisa muda, né? Tá entendendo a importância? Para isso, ela deve ter uma criptografia forte. A criptografia, no meio digital, é como se fosse a tranca, a fechadura. É aquilo que mantém protegido e seguro o acesso a esses arquivos, a esses dados. Tá? E, portanto, toda tranca, ela tem um segredo. Ela tem uma chave. A chave aqui no meio digital é a senha. Logo,
a senha. E por que tem que ter uma chave, um segredo? Porque o cofre, ele não pode ficar trancado para sempre. Você precisa ter acesso a ele. E como é que você tem acesso a ele? Mediante a um segredo. Segredo é algo que você não compartilha com ninguém. Segredo é algo que só você sabe. Então a chave que acessa, que destranca a tranca, que abre a fechadura, no caso aqui é a senha. Então a senha que abre o cofre, ela não pode ser decifrável e não pode ser acessível ao atacante. A senha que protege a pasta deve ser indecifrável, inacessível ao atacante. Beleza? Com essas 4 características, você terá aí uma pasta segura. Isso aqui vale também para smartphones, tá bom, pessoal? Então, o que você faz diante disso? Primeiro passo aqui. O que guardar em uma pasta segura? Porque você deve estar se perguntando, caramba, Anderson, você está me dizendo que eu vou ter que criar essa pasta com essas características. Mas e aí, eu tenho que fazer isso para todos os arquivos do meu computador? Ou do meu smartphone? Se fosse uma aula de smartphone, né? E a resposta é não, não é assim. Você não coloca uma tranca na escada velha de madeira ou naquele aro velho de bicicleta que você tem lá guardado no quintal. Você não guarda essas coisas num cofre. Você guarda num cofre apenas aquilo que é importante. Então, primeira coisa é você definir aquilo que é importante, que merece a sua atenção, que merece esforço da sua parte para poder protegê-los. Então, desafio aqui, você listar em uma planilha, abre uma planilha e lista todos os arquivos que você armazena no seu computador que, em mãos erradas, lhe traria algum prejuízo financeiro ou emocional. Tá? Então você vai listar tudo que tem no seu computador, que caso caia em mãos erradas, você tem algum prejuízo. Aí você vai segmentar, você vai separar aquilo que é importante daquilo que não é. E todo mundo tem. Você não vai me dizer que tudo no seu computador é importante. Não, não é. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil, né? Exemplo aqui, ó. O que você colocaria... vou te provocar aqui. O que você colocaria? Vamos lá. Eu sei que pode ser meio tosco aqui os exemplos, mas é para fixar melhor. Você colocaria dentro dessa pasta segura fotos de paisagem que você tirou enquanto estava viajando ou fotos da sua identidade? Que você guardaria dentro da pasta segura? Você guardaria dentro dessa pasta segura e-books, livros em PDF ou documentos da posse da sua casa, por exemplo? Ou documento do seu contrato de trabalho? Ou contrato com o seu cliente? Ou de uma compra, de um item, um imóvel, que seja. Comprovante de compra de algum produto online. Você armazenaria backups de fotos na praia que você tirou ou backups de carteira de Bitcoin? Pô, que está de vermelho aqui, sem dúvida, exige maior segurança, né? Logo, exige mais esforço da sua parte em armazená-los, em protegê-los. Outro exemplo aqui, ó. Você vai salvar aí dentro dessa pasta segura planilha com cronogramas ou planilha com a lista dos clientes da sua empresa, que nas mãos do concorrente pode fazer um estrago, né? Você teve um esforço danado para conseguir esse cliente e o concorrente tem ali de mão beijada. É no caso para quem tem empresa, né? Enfim, eis alguns exemplos de como fica mais claro agora para você que você não tem que armazenar tudo, que você não tem que proteger tudo que você armazena, que você só precisa dedicar esforço àquilo que realmente merece. Tá? Daí a importância de você avaliar quais coisas são importantes aí no seu computador e quais não são. Você evitar ficar gastando ali
tempo e recurso guardando essas coisas, né? E aí, ó, isso aqui, o nome dessa estratégia se chama compartimentalização. Você deve seguir essa estratégia. Compartimentar aquilo que merece proteção. Segmentar. Aquilo que não merece, você tem acesso fácil, rápido. Agora, aquilo que merece a sua proteção, você vai demorar um pouco mais de tempo para ter acesso, mas em contrapartida, aquilo ali estará muito, muito protegido. Tá bom? E aí? Entendido até agora? Feito isso, o que você vai fazer? Qual é o segundo passo? Onde e como guardar esses arquivos. Só depois de você listar tudo de importante no seu computador. E quem tiver durante o evento, quem tiver no evento, vai ganhar uma parada que só tem lá, que só está disponível para os alunos do meu treinamento, tá? Que vai te auxiliar pra caramba nesse ponto aqui, tá? Mas vou guardar na aula 3, tá? Quem chegar lá na aula 3 do evento vai ter acesso a esse material, tá? Por onde começar? Usando um software de criação de volumes virtuais criptografados. Anderson, o que é isso? Pasta segura. Pasta segura. É um ambiente dedicado ali no sistema que só pode ser acessado mediante uma senha, tá? E tem todas essas características aqui. O que esse software fará? Ele fará o papel de criar um lugar seguro e criptografado para suas pastas e arquivos importantes. É basicamente isso que ele vai fazer. Tá? E que software é esse, Anderson? E que software é esse? Bom, alguém no chat já cantou a pedra. E esse software, de fato, é o poderoso VeraCrypt, que é disparado o melhor e mais confiável software de criptografia de arquivos hoje. State of the art. Ele utiliza criptografia do estado da arte. É criptografia, vários níveis de criptografia em cascata. Recursos de entropia, para que, no caso, mesmo que haja dezenas de computadores quânticos, demorarão aí milhares de anos ou séculos para poder descobrir aí a senha. Então, é disparado o melhor software, mais robusto. E por que ele é o melhor? Vamos lá, vou trazer aqui, já que eu estou me aprofundando aqui na parte teórica, vamos lá. Por que o VeraCrypt, né? Resumir aqui as principais características desse software. Primeiro, mais importante, que ele é total código aberto. Ou seja, ele é transparente, significa que várias pessoas estão ali, ó, auditando o código e vendo se não há um backdoor. Inclusive, é crítico. Ele é um software que cria pastas seguras. Então, ele tem que ser de código aberto. Porque só assim há a garantia de que não contém backdoors ou brechas propositais ou falhas de segurança críticas. É claro que ele não está imune a falhas. Só que uma vez que as falhas são encontradas, elas são... Quer dizer, uma vez que tem mais pessoas auditando, mais rápido se encontra essas falhas e mais rápido se corrige, tornando então o software cada vez mais seguro. Essa é a beleza de programas, softwares de código aberto. Por isso que eles são mais seguros. Outra, ele passou pelo teste do tempo. Ele foi lançado em 2013. Ainda assim, ele herda o código do TrueCrypt, que foi lançado em 2004, quando a internet ainda estava nascendo. Então, ó, parte do código dele foi criado em 2004. Ou seja, 20 anos. 20 anos. Considerando a boa parte do código que ele herdou do TrueCrypt. Foi testado ao longo do tempo, já deve ter tido várias falhas, foram corrigidas, tornando o software, então, o mais seguro. Não, olha, cuidado, aqui uma dica para você. Se você está em busca de um programa seguro, escolha aquele que foi testado pelo tempo. Quanto mais tempo ele está no mercado, quanto mais tempo ele está em desenvolvimento, mais seguro ele é. Muito cuidado com soluções aí novas
Ó, e essa solução aqui, legalzinha. Muito cuidado, porque ela pode não ser tão segura assim, ela não foi testada pelo tempo. Eu sei que tem a merchan, tem a propaganda dos desenvolvedores, ó, tem recursozinhos legais aqui, pode até ter recursos diferentes, mas ela foi testada pelo tempo? Será que ela não tem ali falhas críticas ainda não descobertas? Então, leve em conta isso. Tempo, o tempo de desenvolvimento do software. Tá vendo? Você queria entender o porquê o programa é a melhor escolha? Eu estou destrinchando aqui para você. Antes de ir para a prática, né? Porque eu poderia vir aqui, ensinar você a apertar botão, mas você ia ficar com aquela na cabeça, né? Ia ficar com aquela sementinha. Caramba, será que eu estou realmente seguro aqui? Agora você está tendo a certeza que sim. Eu espero, né? O que mais? É completo. Ele oferece vários tipos de criptografia robustas. Plural aqui. E vasto em recursos. Caras, quando você abre o VeraCrypt, você vai encontrar um monte de recursos, tanto em vários níveis. Levaria aqui talvez umas 5 lives para poder explicar cada recurso em detalhes. Tá? Ele é o mais completo que tem. E, pelo fato dele ser mais completo, cria-se incentivos para ele estar disponível para mais sistemas, né? Pois é, e pelo fato dele estar aí há muito tempo no mercado, ele acabou criando compatibilidade com um maior número de partições de arquivos. Tipos de partições, na verdade, formatos de arquivo, como NTFS da Microsoft, FAT, exFAT, BTRFS, EX2, EX3, EX4 para Linux. Então ele é compatível com, inclusive é o próximo aqui. Logo, pelo fato dele atender aí, dele ser compatível com vários formatos de partição, ele tem versões disponíveis, ele tem uma versão disponível para cada sistema. A interface é quase a mesma, é basicamente a mesma. Logo, ele tem versões para todos os sistemas desktop, Linux, macOS e Windows. Infelizmente, não tem versão mobile, tá? Não tem versão para Android. E por fim, ele é o único que oferece volume oculto, que é um recurso anti-extorsão. O que significa? Um cara, ele vai chegar, vai apontar uma arma na tua cabeça, vai, me mostra aí, abre a sua máquina. Deixa eu ver o que você tem escondido aí. Aí ele vai lá caçar, pulsar e não vai encontrar nada. Mesmo que ele faça uma varredura avançada no sistema, ele não vai encontrar este volume oculto. Ok? Logo, ele te protege contra esse ataque de extorsão. Um ataque mais pesado, mais danoso, digamos, mais complicado. É para quem tem um modelo de ameaça também complicado, né? Ao ponto de alguém ir lá botar uma arma na cabeça dele. Então, é o único que oferece este recurso aqui, até onde eu sei, tá? Se não, me diga aí no chat. Se eu tiver errado, me diga aí, tá? Mas até onde eu sei, ele é o único que oferece este recurso. E aí, tá convencido de que é o melhor ou não? Beleza? Dito isso, vamos lá para a prática? Bora lá? Fazer isso aqui na prática. E aí, já listou os arquivos? Já listou os arquivos importantes? Tudo bem, você pode fazer isso depois, tá? Aprende aqui a como instalar tudo direitinho, tudo bonitinho. E é isso aí. Olha, não vai dar para eu ir a fundo, não vou ter tempo de ir a fundo. Mas eu vou pelo menos te mostrar a como criar um container de arquivos, uma pasta segura. O VeraCrypt, ele permite criar pasta segura, volume criptografado e disco inteiro criptografado, e até o sistema inteiro criptografado também. Só que isso está disponível apenas para o Windows. Tá? Só que eu vou mostrar o mais básico, que já vai ser o suficiente para a maioria aqui, que é um volume criptografado. Beleza? E aí? Diz aí no chat. Querem saber como é que utiliza esse troço? Como é que instala? Como é que cria aí um volume criptografado? Para você armazenar suas coisinhas aí importantes, valiosas hoje. Sai daqui dessa live aprendendo a fazer isso. Mas o que se faz? Mas e o que faz a extorsão conhece o VeraCrypt? De novo, mesmo ele acessando, mesmo ele abrindo o VeraCrypt,
ele não vai conseguir encontrar o volume oculto, ele vai conseguir encontrar o volume externo, porque o volume oculto ele fica ocultado dentro do volume externo. Então, você pode colocar algumas coisinhas no volume externo só para despistar, e no volume oculto é que terá ali o conteúdo importante de verdade. Só que ele não vai nem fazer ideia que existe ali um volume oculto. Por quê? Porque o volume oculto ele coincide com o formato de arquivo do volume externo. Então é como se ele fizesse parte do volume externo. O cara tem que ser muito, muito bom para poder identificar esse volume oculto. Na documentação, perdão, minha água não está aqui. Na documentação do VeraCrypt, eles dizem que é improvável que consiga se descobrir o volume oculto, uma vez que ele é bem criado da forma correta, é claro, né? Bora! Então vamos lá. Eu tive que dar uma pausa aqui, essa pergunta foi muito importante, pergunta do Gessinei, tá? Então vamos lá, dito isso, cadê? Vou para outra tela aqui. Aqui é o jornada. Vou fazer um negócio aqui. É que estranho. Ê, lasqueira. Sumiu a janela aqui. Calma aí. Ué, que estranho. Sumiu uma janela aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos seguir aqui, deixar para lá. Bom, eu vou entrar aqui no sistema que está todo mundo acostumado a usar, mas eu já digo aqui, ó, já mostro aqui, ó. Dá um exemplo aqui de como eu utilizo o VeraCrypt no Linux. Eu uso o sistema Linux para realizar minhas atividades aqui de trabalho. Não uso Windows há, sei lá, acho que uns 7 anos ou mais. Uns 7 anos ou mais que eu não utilizo mais. Uns 7 anos, por aí, que eu não utilizo mais o Windows. E aqui, como tudo, tudo que eu faço com estratégia. E estrategicamente, eu utilizo o VeraCrypt aqui para armazenar alguns conteúdos importantes e também para armazenar cofre de senhas dentro de um outro cofre. Então, é a famosa criptografia em cascata. Eu posso criar um conteúdo criptografado e armazená-lo dentro de um outro volume criptografado. Aqui eu também tenho um cofre VeraCrypt armazenado dentro de um volume criptografado através do Lux, que é a criptografia padrão que já vem aí pré-instalada, que é um software que já vem pré-instalado nas distribuições Linux. Tá? Então, o meu setup é esse aqui. Então tá aqui, ó. Esse é a partição criptografada e dentro dela tem ainda uma partição com o VeraCrypt. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é o meu setup aqui, o setup de trabalho. É claro que eu não posso entrar em detalhes de onde está o arquivo por questão de privacidade. Agora, como é que você faz, então, você que está aí no Windows ou no Linux? Isso aqui vai servir para qualquer sistema, que a interface do VeraCrypt é a mesma. Então, vou abrir aqui, ó, o Windows. Então, você vai vir aqui, vai abrir o seu navegador e vai procurar por VeraCrypt. VeraCrypt. Se tiver com receio de cair aí num site falso, é só digitar veracrypt.fr. VeraCrypt com Y e T mudo no final. .fr. Você vai entrar direto lá no site oficial do VeraCrypt, tá? Certo. Chegando aqui, ele dá mais informações sobre o software. Estão vendo aí direitinho, pessoal? E diz aí no chat se vocês estão vendo legal aí. Agora sumiu, né? Me diz se vocês estão vendo bacana. Ó,
Aqui ele dá mais informações, ele diz, ó, ele fala aqui o que faz o VeraCrypt, quais são as principais features, os principais recursos. Ele cria uma volume virtual, um disco virtual criptografado com arquivos dentro e monta isso como se fosse um disco real. Então você vai montar esse volume virtual como se fosse um disco de verdade. É como se fosse um pendrive que você abre e fecha apenas digitando a sua senha. Por isso que eu fiz a alusão lá para quem utiliza pendrive. É como se você continuasse usando um pendrive, só que ele abre e fecha mediante a uma senha dentro do sistema. Tá? Não precisa retirar ele da sua máquina, nada. Tá? Criptografa partições inteiras ou discos inteiros, como discos USB ou hard drive ou HDs. Ele criptografa partição ou drive onde o Windows está instalado. Ele criptografa o Windows inteiro antes do boot. Pré-boot Authentication. Então, antes de ele carregar o Windows, ele vai pedir uma senha para você, uma senha de descriptografia do sistema, protegendo, então, contra atacantes locais. Né? Então, ele pode criptografar o Windows inteiro. Ele criptografa automaticamente em tempo real. E a criptografia é automática, em tempo real e transparente. Como eu disse, ele é total código aberto. Ele utiliza recursos de paralelização e pipelining para acelerar aí a leitura e escrita de arquivos mesmo criptografados. Descriptografar e ler os arquivos é algo complexo, mas ele utiliza aí tecnologia, estado da arte para poder trazer o conteúdo de forma descriptografada bem rápida. Até porque ele utiliza para isso a aceleração de hardware através de processadores mais modernos. E ele provê plausible deniability, que é o que eu falei lá. Mesmo que um adversário force você a revelar a senha, ele tem o recurso do volume oculto. Eu esqueci a tradução disso aqui. Deixa eu ver se tem como traduzir aqui. Translate, Firefox, ele tem um recurso de tradução. Então você pode usar aqui, ó, recurso nativo de tradução no Firefox. Vamos ver o que ele vai traduzir aqui. Plausible deniability. Negação. Negação plausível. Lembrei. Negação plausível. Pô, tá na minha cara. Meu inglês é péssimo. Negação plausível. Que é quando caso o adversário força você a revelar a senha, você consegue ocultar o conteúdo em um volume oculto. Que é o que eles chamam de esteganografia. E o sistema operacional oculto também, né? Dá para fazer, também inclui na negação plausível. Enfim, ele dá mais detalhes aqui. O que você vai fazer? Você vai vir em downloads. Acho que já deu para entender o quão poderoso é esse software. E aí você vai vir para cá. E aqui, ó, como eu disse, tem versão para Windows, macOS, Linux, várias distribuições aqui, ó. Você pode baixar o pacote .deb, executar, verificar a assinatura. É importante verificar a assinatura. Não vou ensinar aqui como faz isso, porque vai demorar, essa aula vai ser muito demorada. Então eu vou clicar direto, vou confiar aqui que a hospedagem desses arquivos não foi comprometida e vou clicar na opção exe. Mas você pode usar o pacote MSI Installer, é Microsoft, acho que é Microsoft System Installer, acho que é algo do tipo. Então vem aqui, toca e ele vai começar a baixar aí o VeraCrypt. Veja que ele tem 34.4 megabytes, é um programa bem leve, tá? Lembrando, é interessante que você faça a verificação do arquivo. Então você tem que baixar aqui a chave pública deles, está bem aqui embaixo, ó, a chave pública do mantenedor, do líder da equipe que desenvolve. Lembrando, é um programa, é um software comunitário, ele tem vários colaboradores. E aí você baixa a assinatura do programa e o programa em si e faz a verificação. Não vai dar para mostrar aqui agora. Baixou, ó, rapidinho, né? Vem aqui, foi direto para a pasta download e como todo programa Windows, vem aqui, ó, dá 2 cliques para executá-lo. Tá? Inclusive, lá no
No Linux, se você usa o Pop! OS, mesma coisa. Dá 2 cliques, vai abrir o gerenciador de pacotes do tipo .deb e aí ele vai instalar o VeraCrypt para você. É claro, dá para fazer isso pelo terminal de comando também. E o Linux é bem versátil quanto a isso. Agora, tem que saber usar, né? Aí, ó, vem aquela janelinha que todo mundo caga de medo quando aparece aqui. Você quer conceder a permissão? Mas olha só, veja, até o Windows ele conhece o software. Ele diz aqui, ó, o publisher verificado, no caso a empresa foi verificada pela Microsoft, né? Então, não tem o que temer, só tocar em Yes. Tocou em Yes, vai aparecer, vou mudar aqui, é porque eu quase não uso, isso aqui é uma máquina virtual, tá? Vou colocar o tema Dark aqui, para deixar um fundo escuro, para vocês verem melhor. Pronto, aqui ó, um fundo escuro. E eu vou rapidinho também. A home aqui eu vou mudar para página em branco. Pronto. Aí fica melhor. Show. Vamos lá. Abrir essa janeleta. Eu sei que está pequenininho, mas vai abrir essa janela. Você escolhe o idioma do instalador. E aí tem Português Brasil. Vem aqui e escolhe Português Brasil. Toque OK. Aqui eu estou fazendo para o vovô instalar aí, tá? Se tiver um vovô aí, ele vai conseguir instalar o VeraCrypt e criar uma pasta segura. Dá OK. Aqui a licença, aqui ele explica, olha, você vai usar por sua conta e risco, eu não sou responsável pelos seus dados, eu não coleto dados sobre você e blá blá blá. Tá? Aqui ele é um termo de licença padrão, toque em aceitar, aí vai no botão avançar, e aí ele pergunta, e aí ele dá duas opções, você quer instalar ou se você quer extrair, que dá para usar ele como um disco portable. Dá para você usar, olha só que legal. Dá para usar o VeraCrypt em um pendrive, por exemplo, na opção Portable, aqui ó, nessa opção extrair. Mas eu vou instalar ele padrão aqui no sistema. Aí para você que falou, olha, mas e se o cara conhece o VeraCrypt? Você pode vir aqui, ó, usar esta opção para instalar ele num pendrive e aí você utiliza ele a partir de um pendrive. E aí, meu amigo, não vai ter nenhum VeraCrypt instalado na sua máquina. Quando vier um atacante, ele não vai encontrar o VeraCrypt instalado. E aí vai dificultar ainda mais a vida dele. Tá? Você pode fazer isso também. Mas aqui, para acelerar, eu vou escolher a opção instalar aqui no sistema. Veja que ele não traduz tudo, né? Não está tudo traduzido, não. Aqui a parte está em inglês. Toque em avançar. Aqui, ó, tem as opções de você instalar para todos os usuários, desmarca. Você pode incluir o VeraCrypt no menu iniciar, desmarca. Quanto mais escondido estiver o VeraCrypt, melhor. Adicionar o ícone área de trabalho, não. Associar a extensão HC ao VeraCrypt, não precisa, porque facilita ainda mais para o atacante, né? Enfim, se quiser deixar assim, você pode ir lá apenas pesquisar ele na barra de sistema, o sistema vai trazer ele para você e você toca nele e inicia. Tá? Não precisa ter um atalho, nada disso. Toca em instalar. Ele vai instalar o programa, o software. Pronto. VeraCrypt instalado com sucesso. Toque OK. E aqui ele diz, ó, considere fazer uma doação. Por quê? Ele é código aberto. Os desenvolvedores aqui não lucram com o VeraCrypt. É claro que quem utiliza o programa para armazenar coisas importantes tem incentivo para doar. Porque, de novo, é o único software robusto de criptografia de criação de pastas seguras. Tá? Então, eu recomendo que você faça uma doação pelo menos uma vez na sua vida. Sei lá, R$20 para ajudar. Mas você não é obrigado, tá? Pode seguir aí, numa boa. Toque em concluir. Se você nunca usou o VeraCrypt, recomendamos que você leia o capítulo tutorial. Sim, porque ele é complexo, é um programa complexo. Então, se você tocar em Yes, ele vai levar você para este tutorial aqui. Então, ele vai dar um tutorial aqui, um guia para iniciante, só que está em inglês, tá? Só que está em inglês. Você precisa... Aí é só vir aqui usar o tradutor do navegador e você vai conseguir aí ter uma visão geral da maioria dos recursos aqui do VeraCrypt. Vai demorar um tempinho, vai ter que testar, vai ter que implementar, botar a mão na massa, tá? Mas tem aqui, dá para você aprender sozinho o VeraCrypt todo, tá?
tá? E aí, feito isso, o que você vai fazer? Vai procurar aqui, ó, VeraCrypt. Encontrou? Ó, não precisa ter atalho nenhum, né? Pesquisou aqui VeraCrypt, ele já aparece aqui. O Windows já mostra. Tocou. Inicia ele. Peraí que não deu. Ele me mostrou aqui o instalador. Vixe, acho que deu ruim, hein? Acho que dá ruim não criar um ícone. Eu estou usando esse aqui. Agora eu não sei se esse aqui é o Windows 10 ou 11. Era para aparecer aqui, hein? Tá. Vou vir aqui, ó. Então, ó, recomendo que deixe pelo menos um atalho. E aí você pode esconder esse atalho em outro lugar, tá? Tá, então vamos fazer de novo. Bora fazer que aí fortalece aqui. 2 cliques. Yes. Vou instalar brevemente aqui, ó. De novo, clicar em reparar. Ó, clicando em reparar, ele já dá a opção aqui, ó, para adicionar. Então eu vou deixar aqui, ó, para adicionar, para ele adicionar no menu Start, tá? Ah, não, vou adicionar um atalho aqui no desktop, beleza. Disable Memory Protection for Accessibility Tools Compatibility. Isso aqui pode deixar ativado, tá? Ele recomenda deixar ativado aqui. Desabilitar a proteção de memória para acessibilidade. Tá? Ele diz aqui, ó, que pode reduzir a segurança se você desabilitar. Peraí. Desabilitar a proteção de memória significa reduzir a segurança. Habilitar a opção Only. Na verdade, desabilitar causa perda de segurança. Então tem que deixar assim, ó, desmarcado, tá? Essa coisa não tem no Linux, engraçado. Toque em update, vamos lá, e ele deve aparecer aqui, deve aparecer um atalho agora. Beleza, apareceu o atalho, show de bola. Finaliza, não vou acessar o guia. Beleza, instalou o VeraCrypt, apareceu o atalho aqui, você pode vir recortar esse atalho e salvar uma outra pasta aqui, só para não ficar visível, tá? Aí pode vir em documentos, por exemplo, e salvar o atalho aqui, tá? 2 cliques nele, ó, você quer revisar as notas, a versão, você quer revisar a versão atual do VeraCrypt? Não, eu quero abrir o programa diretamente. Pronto. Abriu aqui finalmente o VeraCrypt. O que você vai fazer? Para criar um volume criptografado, primeira coisa que você precisa ter é um arquivo, porque este arquivo ele vai servir como a porta de entrada para ele criar essa pasta segura. Esse arquivo é um arquivo que você pode perder. Ele vai destruir esse arquivo e vai transformá-lo em um volume criptografado. Tá? Então, o que eu sugiro? Vem aqui, cria um arquivo de texto, aí coloca aqui teste, escreve qualquer coisa e salva este arquivo de texto no lugar onde você quer armazenar este volume criptografado. Vamos supor que você queira armazená-lo na pasta Documents. Tá? Lembrando, um atacante que tenha conhecimento técnico vai conseguir descobrir que trata-se de uma pasta segura. Porque este não é um volume oculto, eu não vou criar um volume oculto aqui. Eu vou criar um volume padrão, tá? Mas o cara, ele tem que ter conhecimento técnico de criptografia, tem que conhecer o VeraCrypt para descobrir que trata-se de um volume oculto. Você vai ver aqui. Vem aqui então, salva na pasta Documents esse arquivo de texto que você acabou de criar, um arquivo de teste, tá? Pode escrever qualquer coisa aí. Aí salva ele aqui como lista de compras, para disfarçar ainda mais, né? Esse volume. Lista de compras, salva. Não quer salvar porque tem um diacho de um asterisco aqui. Pronto.
Pronto, salvou aqui. Aqui eu já não uso o Windows faz tempo, então acho que estou desaprendendo a usar esse sistema aqui. Beleza. Ó, você acabou de criar um arquivo TXT chamado lista de compras, que você não vai fazer nada com ele. Ele aqui, a única função dele é ser o ponto de partida, ser a porta de entrada para você instalar o seu volume criptografado. Beleza? Tá bem aqui? Pronto. O que você vai fazer? Vim aqui, ó, criar volume. Veja, não está no idioma preferido seu, né? Português. Você pode vir aqui, ó, em Settings e mudar. Vem em Language e mudar para português. Português Brasil. Beleza? Ok, pronto. Alterou a interface, agora está bonitinha, toda em português. Vamos lá. Criou um arquivo aleatório. Ou escolheu um arquivo aleatório que você pode perder no seu computador. O que você vai fazer? Criar volume. Clicou em criar volume, vai aparecer esta tela aqui. E a opção que você pode escolher aqui são 3. Criar um recipiente de arquivos. Criar uma partição. E aí ele vai criar uma partição inteira e vai criptografá-la, ou criptografar a partição ou unidade, um disco inteiro completo, ou um disco com sistema instalado nele, tá? Que no caso é compatível apenas com o Windows. Eu vou escolher criar um recipiente de arquivo criptografado, que é uma pasta segura, a forma mais simples, mais rápida de você criar uma pasta segura aí no seu sistema. Toque avançar. Eu vou escolher o volume padrão, porque o volume oculto ele tem alguns passos adicionais, só para você ter ideia de como que cria aí uma pasta segura. O volume oculto, ele vai, de fato, ficar escondido. De novo, para um atacante, que para um modelo de ameaça complicado, é o melhor dos mundos. Ele vai ocultar, de fato, os arquivos para o atacante que tem um nível mais alto, mais elevado de conhecimento. Tá? Então, escolhi aqui volume padrão, escolhe a opção, toque avançar. Aí, ó, e aqui nesse momento, aí vai aparecer essa janela. Escolheu lá qual o tipo de volume. Vai aparecer aqui, ó, essa janela para você escolher o arquivo que você acabou de criar. Aqui, ó, lista de compras. Tá vendo? Toca aqui, ó, em arquivo, botão arquivo, lista de compras. 2 cliques para escolher o arquivo. Ele diz aqui, ó, esse arquivo será sobrescrito, ele será substituído. Tem certeza? Ele será destruído. Toque em sim. Beleza. Escolheu aqui o caminho. Esse aqui vai ser o caminho da pasta segura que você vai criar. Eu recomendo marcar a caixa nunca salvar histórico, para não ficar armazenado no histórico do VeraCrypt. Beleza. Escolheu o arquivo, toque em avançar. Tocou em avançar, você vai escolher, ó. Aqui tem várias opções de criptografia. A AES está de bom tamanho. É uma criptografia poderosa usada por bancos aí. As transações que você faz, comunicação através do navegador, utiliza AES. Mas você pode escolher outras aqui, ó. A mais poderosa, e tenha em mente que ela vai demorar um pouquinho mais para ser... Vai demorar um pouquinho mais para você ter acesso aos arquivos, tá? Mas um pouquinho a mais. Não é nada discrepante, não. Você pode escolher aqui, ó, criptografias em cascata. AES, Toolfish e Serpente, por exemplo. Que é uma criptografia muito mais poderosa. Ou pode clicar aqui em testar, que ele vai fazer um teste aqui e identificar qual é a melhor criptografia baseando-se no hardware da sua máquina. Bom, eu vou escolher aqui Serpente. Vou escolher AES, que é padrão, tá? E é muito, muito segura. Algoritmo de hash, padrão é 512 mesmo, é o melhor. Toque em avançar. Tocou em avançar, você vai escolher o tamanho da sua pasta segura. Aí, por isso que é importante. Agora, por isso que é importante. Você saber quantos arquivos você tem, quais são os arquivos importantes, para você poder criar um disco no tamanho correto, para caber exatamente o conteúdo dos arquivos que você quer armazenar. Mas se for um pouquinho maior, não tem problema. Porque você vai sempre criando, você está sempre criando arquivos, gerando arquivos importantes. Então, pode deixar aí um pouco maior. Se, sei lá, ocupa 100 MB, coloca 200 ou 500, uma gordura aí, né? Para teste, eu vou colocar aqui 100 MB, tá? 100 MB. Espaço livre aqui é de 8 GB. Então ele diz aqui, ó, espaço livre é de 8. Se tudo que tiver, se tiver dentro de 8 GB, ele vai criar. Acima disso aqui, não vai criar porque não tem mais espaço. Bom, colocou o tamanho do disco, tamanho da pasta onde você vai salvar os arquivos, pode avançar.
E aqui é um momento importante, você criar uma senha. Aqui você deve criar uma senha forte, robusta, complexa, que não é facilmente descoberta. E aí eu recomendo você ver a aula lá sobre senhas, sobre criar senhas fortes. Tem uma live só sobre isso aqui. Eu vou criar uma senha de teste aqui, só para ser mais ágil. Não é uma senha tão segura quanto deveria. É uma senha longa? Beleza. Mas é uma senha teste, 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 teste. É só para teste, tá? Crie uma senha que tenha pelo menos 15 caracteres. Sim, pelo menos. Que tenha letras maiúsculas e minúsculas, números e um caractere especial pelo menos, tá? Você vai memorizar ela todo dia, que você vai abrir o seu cofre. A tendência é você abrir o cofre todo dia, né? Memorizou, você não vai ter problema. Mas se tiver dificuldade em memorizar, utilize um gerenciador de senhas, tá? Eu vou deixar como tá, você pode usar arquivos chaves, que é um segundo fator de autenticação para sua pasta segura. Você pode usar um PIN para gerar ainda mais aleatoriedade, mais complexidade na criptografia. Mas eu vou deixar como padrão aqui, só para não demorar tanto. Ele diz que senhas curtas são fáceis. Ele diz aqui que deve ter pelo menos 20 caracteres. Pois é. Recomendo no mínimo 15 complexo, mas se não for uma senha tão complexa, você pode utilizar palavras também para ficar maior, e acima de 20 caracteres é realmente o recomendado. Tá? Toque em yes, confirma. Deseja realmente usar uma senha curta? Beleza. Para esse teste aqui, legal. Agora o que você vai fazer? Você pode escolher aqui o formato do arquivo, e aqui o ideal é você deixar no formato que você mais utiliza para armazenar seus arquivos. NTFS é o padrão do Windows, então pode escolher NTFS aqui, tá? Aqui pode deixar padrão. E agora, você vai gerar aleatoriedade com o mouse. Para quê? Para aumentar a entropia. O que é entropia? É a dificuldade com a qual a sua senha é gerada, com a qual a criptografia é realizada aqui. Mexe aí de forma aleatória e toque em formatar. Ele dá um aviso aqui, ó, dizendo que o VeraCrypt não irá criptografar o arquivo, mas irá apagá-lo, aquele arquivo que você escolheu lá. Tem certeza que deseja apagar o arquivo? Esse é o momento, tá? Chegou até aqui, passou, clicou em Yes, ele vai destruir aquele arquivo que você escolheu. Beleza? Tenha certeza, toque em Yes e pronto, ele vai criar aí um volume, uma pasta segura no seu computador. Toque OK. E beleza. Aí você vai clicar em avançar aqui? Não, porque você já criou. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em fechar. E agora, essa pasta, ela está oculta. Para você abrir e entrar nessa pasta, você vai vir aqui, ó, escolher algum disco, algum drive aqui. Então, seleciona F, G, qualquer um. Vem, ó, em arquivo, nesse botão aqui, arquivo. E vai lá, ó, lista de compras. 2 cliques. E vem em montar. Botão montar significa abrir. Essa pasta é segura. Digita a senha. Digitou a senha. Vamos ver se é a mesma. Toque OK. Ele vai descriptografar essa pasta segura e ele vai aparecer aqui, ó. Ver se tem como ampliar, não tem como ampliar. Apareceu aqui. Detalhe. Aqui, ó, é o caminho onde está o arquivo. E uma vez que você dá 2 cliques nele, aparece de fato a pasta segura. E ela vai aparecer como um disco, ó. Ela vai aparecer como um disco local, como se fosse um disco conectado ao seu computador. E aqui, meu querido, você pode vir e vamos supor que isso aqui sejam arquivos importantes, tá? Aí você vem, copia seus arquivos importantes e simplesmente move eles para dentro desse volume criptografado. Moveu? O que você vai fazer? Trancar essa pasta segura. Como é que faz para trancar ela? Para montar, para abrir, você clicou em montar. Para fechar, você vai clicar em desmontar. Desmontar significa fechar o cofre, digamos. Bloquear, trancar a sua pasta segura. Então você vai clicar em desmontar. Veja, ó, ele fala aqui que é um volume normal, né? Então não é um volume oculto. O tamanho, vai dar um resumo aqui. Vão desmontar para fechar de vez a pasta segura. E pronto. Fechou. Aí quando você vem para cá, ó, não tem mais nada. Não tem mais pasta segura.
ela some do sistema. O atacante, ele vai precisar descobrir que este arquivo aqui, que aparentemente é um arquivo de texto, ó, é de fato a sua pasta segura. E descobrindo isso, inclusive você pode usar arquivo de vídeo para poder casar com o tamanho, porque veja, ficou um arquivo de texto de 100 megabytes, né? Vai dar na telha. Você pode usar um arquivo de vídeo, que aí vai ficar mais difícil ainda para o atacante descobrir. Claro, um atacante com nível técnico, conhecimento técnico elevado, ele vai descobrir, porque porque não se trata de um volume oculto aqui, este exemplo. Mas ó, para um atacante qualquer, ali nível básico, intermediário, que não tenha conhecimento, ele não vai nem saber que existe uma pasta segura aqui. E aí, para acessar, mais uma vez, vem aqui, abre o VeraCrypt, você vai executar ele, vai escolher aqui um disco, arquivo, vai no arquivo que você sabe que esconde lá a sua pasta segura, 2 cliques, toca em montar, digita aí a sua senha, e é isso aí. Você vai ter acesso novamente à sua pasta segura. Para fechar, você vai e toca em desmontar. Para desmontar, não precisa digitar a senha. Só no momento de abrir a pasta segura, no momento de montar, é que ele pede a senha. Beleza? Então é isso. Você acabou de aprender aqui, passo a passo, a como criar aí uma pasta segura no seu computador. Beleza? E aí, entendido? Algumas pessoas saíram da live aqui porque deve ter ficado complicado para alguns. Eu entendo. Mas pode ficar maçante. Mas olha, uma vez que você seguir passo a passo isso aqui, uma vez que você entendeu a importância, uma vez que você entende como funciona, uma vez que você entende a ferramenta, como usar a ferramenta, fica mais fácil. Tá? É só dar uma revisada depois na live, porque ela ficará disponível para você ao vivo. Beleza? Pessoal, não se esqueça de se cadastrar se você quer um conteúdo ainda melhor que esse de hoje. Se inscrever na Jornada da Segurança Digital. Tá? É um evento que vai acontecer na semana que vem, onde eu vou compartilhar a estratégia por trás de tudo isso que eu estou trazendo aqui, dessas lives e do conteúdo que eu trago toda semana aqui. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar aqui, ó, esse site. Já está aí na descrição da live, mas eu vou colocar aqui no chat, tá? Se você não quiser perder um conteúdo exclusivo, se você não quiser perder a oportunidade de ter acesso a este conteúdo que só está disponível para os alunos do meu treinamento avançado, então vem aqui, se inscreva gratuitamente, tá? Na Jornada da Segurança Digital. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Tem que sair agora. É isso aí, mas a gente se vê. Se não na próxima live, ou então lá no evento, na semana que vem. Vejo todos vocês lá. Tá? Esse evento não vai ficar disponível, não vai ficar no ar por muito tempo. Por isso que eu estou lembrando aqui a todos da importância de você ir lá se inscrever logo. Este evento não ficará no ar. Este evento em específico não ficará no ar. Tá? Ele ficará por tempo limitado. Quem tiver ao vivo vai pegar, quem não tiver, enfim, infelizmente, é só para quem está realmente comprometido a mudar de vez e tornar o seu smartphone e o seu computador muito mais seguro. Beleza? Então é isso. Até, pessoal.